Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da ETEC de Esportes. E nessa noite nós vamos falar sobre atividade física versus pandemia, o protagonismo da educação física. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Centro Paula Souza e à ETEC de Esportes pela oportunidade que eles nos concedem de estar trabalhando nas redes sociais da ETEC de Esportes, promovendo o ensino, a educação, com os nossos professores, com os nossos servidores. Agradecer ao professor Lincoln, que é diretor da ETEC de Esportes, que nos dá a oportunidade e a liberdade de trabalhar as redes sociais da escola de uma forma dinâmica e também criativa, e a todos os envolvidos da ETEC de Esportes, coordenação pedagógica, coordenação de curso, a todos os professores que nos ajudam na divulgação, nas ideias das lives. Então, nossa gratidão imensa a todos os envolvidos, ao professor Ivan, que começou com essa ideia de fazer as lives da escola, para promover o curso, para promover mais a escola nas redes sociais. E nessa noite estamos aqui com o professor Tiago, juntamente com o professor Marcelo Zanetti. Vou chamar aqui o professor Tiago para fazer a sua apresentação, e logo após o professor Marcelo Zanetti também. Boa noite, professor Tiago, tudo bem? O professor Tiago está no mudo. Bom, agora sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos vocês que estão escutando, estão participando aí da live com a gente. Hoje nós temos um bate-papo bem bacana, com uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal muito grande, que é o professor Marcelo Zanetti, e que hoje vai prestigiar nessa live conversando com a gente, nesse tema que nós fizemos a proposta, que é a atividade física e pandemia, protagonismo da educação física. Então, de antemão, já quero agradecer também, assim como o Israel fez, a todos que estão assistindo, ao Centro Paula Souza, que nos deu essa oportunidade de desenvolver essa apresentação e desenvolver também um excelente trabalho junto aos alunos, junto à nossa escola, que tem sido referência e uma grande oportunidade para todos que cursam o único curso, né, na América Latina, que é o curso de organização esportiva. Também quero agradecer de antemão à ETEC de Esportes, todos os professores, ao professor diretor Lincoln, que é um grande parceiro, está sempre com a gente, nos motivando, nos dando oportunidades, ao professor Michel, da ETEC de Itaquera, todos os professores da ETEC de Itaquera, também os meus amigos e irmãos que estão assistindo agora essa live também, aos meus alunos da ETEC de Esportes, de todas as ETECs que a gente já trabalhou, que a gente trabalha, os alunos da ETEC de Itaquera, os ex-alunos da ETEC de Esportes, ao Israel, né, que esse cara é super simpático, que tem sido o nosso braço direito, e meu agradecimento especial também por essa noite, por poder aqui compartilhar a fala com o professor Marcelo Zanetti, que vai aparecer aqui para vocês. Isso aí, Israel. Boa noite, professor Tiago, boa noite, Israel. É um prazer estar com vocês nessa noite. Gostaria de agradecer também à ETEC de Esportes pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma noite bastante especial para a gente discutir aí os aspectos relacionados à atividade física e à pandemia. Então, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de participar dessa live. Maravilha, professores. Então, pessoal, agora eu vou passar a bola para os professores, para os profissionais da área. Mandem as perguntas, dúvidas, que logo após eles estarão respondendo para vocês também. Vou passar a bola aqui para o professor Tiago. Bom, nós vamos conversar hoje sobre o tema atividade física e pandemia. Então, como nós temos bastante alunos que estão participando dessa live, né, alunos que ainda estão iniciando o curso na área de organização esportiva, na área de educação física, e também muitas pessoas que não são da área e que se interessam pelo assunto, ou que neste momento acharam importante conhecer um pouco mais sobre a atividade física nesse período. Bom, a essas pessoas nós vamos utilizar o conceito aqui de atividade física, que é um conceito muito conhecido, que é atividade física, é qualquer movimento corporal que gasta mais energia do que estar parado.
E dentro desse conceito de atividade física, nós temos atividade física que são chamadas de atividades físicas estruturadas e atividades físicas que não são estruturadas. Por exemplo, a sua atividade física relacionada à sua atividade ocupacional, ao seu trabalho, atividades domésticas, atividade de locomoção diária, lazer, e também as estruturadas como exercício, que também é um dos tópicos que nós vamos falar hoje. O senhor Marcelo quer? Bom, na verdade, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho, né, do que vem acontecendo nesse cenário de atividade física e na pandemia. A gente tem visto, eu sou do interior de São Paulo, e a gente tem visto aqui uma procura bastante grande das pessoas por aumentar o seu nível de atividade física, de uma maneira até muitas vezes engraçada, né? Porque hoje o indivíduo inativo ele se enquadra aí com uma grande possibilidade de ter algumas complicações relacionadas ao coronavírus, a Covid-19. Então a gente tem visto um interesse muito grande das pessoas começarem um programa de exercício físico, muitas vezes de atividade física, pensando em uma atividade não estruturada, o que demanda aí a necessidade de uma orientação para que essas pessoas tenham efetivamente o maior proveito dessa prática. Nós recentemente iniciamos uma revisão sistemática, né, que na verdade uma combinação de diferentes pesquisas ao redor do mundo, e chama atenção 2 trabalhos que foram publicados na China, um mostrando que os indivíduos estavam, na verdade, aumentando, quase 70% das pessoas aumentou o nível de atividade física ou de exercício físico após o início da pandemia, muitas vezes preocupado em se manter ativo durante esse período e diminuir as complicações provenientes dessa doença. E um outro estudo bastante interessante também, mostrando que muitas pessoas começaram a atividade física ou exercício para controlar o peso e, a partir daí, também ter uma redução ou sair do grupo de risco. Então, nesse momento, vale muito a pena a gente pensar em políticas públicas ou como é que a gente poderia estruturar a questão do exercício, né, frente a esse problema, que é um problema de ordem mundial. Bom, diante disso, é importante, então, a gente conversar sobre as recomendações internacionais, as recomendações de prática de exercício físico, para que as pessoas, para que todos que estão assistindo possam entender um pouco mais sobre como são feitas essas prescrições internacionais. Então, essas prescrições que são feitas, né, que são indicações, são diretrizes que são feitas para que possa orientar a população no geral da quantidade de atividade física, quantidade de exercício físico que ela tem que acumular na semana, para que ela acumule benefícios para a sua saúde ao longo dos anos de prática de atividade física. Bom, então nós temos recomendações que são destinadas a crianças e adolescentes, temos recomendações que são destinadas ao público adulto e idoso, e temos recomendações relacionadas às pessoas que são de grupos específicos, né? Pessoas que têm alguma doença metabólica, que têm alguma limitação fisiológica, alguma limitação física, e que não permite com que elas sigam essas recomendações, mas que elas tenham recomendações específicas para a sua condição, onde cada caso é avaliado e as pessoas recebem prescrições personalizadas. Mas, do ponto de vista de uma orientação global, há a necessidade de diretrizes para que as pessoas possam se referenciar do ponto de iniciar a sua prática de atividade e saber o quanto que ela tem que ter de prática mínima para que ela possa acumular alguns benefícios para a sua saúde. Então, nós temos as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que recomendam que um indivíduo, uma criança e adolescente, ela acumule na semana um total de 300 minutos de atividade física moderada. Então, essa atividade física tem que ser separada nos dias da semana, pelo menos acumulando 60 minutos de atividade física diário, e que essa atividade física esteja relacionada principalmente
as diversas atividades que a criança faz, por exemplo, o lazer, a locomoção e propriamente atividades esportivas, recreativas, que compõem o cenário de atividades que ela participa, seja na escola, seja dentro de outros ambientes, né, como escolinhas de esportes, clubes. E para adultos, essa recomendação é uma recomendação de 30 minutos, no mínimo 30 minutos de atividade física diária, o que significa que esse indivíduo ele tem que acumular aí mais de 150 minutos de atividade física moderada na semana para que ele tenha esses primeiros benefícios. Também já é conhecido há cerca de 60 anos, iniciou no Japão, as recomendações da quantidade de passos que as pessoas precisam acumular ao longo do dia para que tenham esses benefícios à saúde. Então, tem pessoas que praticam atividade física estruturada, como exercício, e tem pessoas que praticam atividade física mesmo sem orientação, o que também não tem nenhum tipo de contraindicação, desde que a pessoa tenha uma condição de saúde para que ela tenha benefícios com essa atividade sem orientação, que ela acumule 10 mil passos ao longo do dia para que ela possa ser considerada fisicamente ativa. Se for crianças e adolescentes, um pouco mais, meninos 13 mil passos, meninas 11 mil passos, e adultos acumular pelo menos 10 mil passos dia, o que significa que você vai ter um tempo de atividade distribuído ao longo do seu dia, que vai garantir que você tenha uma redução do seu comportamento sedentário. Então, mesmo que a pessoa não faça exercícios de intensidade como intensidade moderada, exercícios mais intensos, ela acumulando uma caminhada que seja com um passo um pouco mais intenso, uma caminhada que acumule pelo menos 120 passos por minuto, ela já vai ter uma intensidade de caminhada suficiente para gerar benefícios à saúde, desde que ela acumule aí, pelo menos 10 mil passos por dia. Bom, acho que o professor Tiago ele fez um apanhado bastante interessante em relação às recomendações, tanto para crianças, né, quanto para adultos, do tempo e da verdade, da quantidade de atividade física que as pessoas precisam fazer aí para que elas tenham um comportamento ativo. Mas o grande problema que a gente tem é um crescimento, na verdade, de uma pandemia de inatividade física no mundo. E esse é um dos grandes problemas. Por mais que a gente tenha recomendação, e eu acredito que para o profissional que vai trabalhar aí com as recomendações do exercício físico, é importante que ele tenha um caminho ou ele tenha uma diretriz para olhar, então as recomendações do Colégio Americano, do Colégio Europeu ou das diferentes associações ao redor do mundo são fundamentais para que essas pessoas elas sigam, na verdade, essas possibilidades, essas diretrizes. O grande problema é que essas recomendações, elas muitas vezes elas são feitas para uma média populacional, elas são feitas de uma maneira global e elas desconsideram o indivíduo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar de 150 minutos de atividade física para um indivíduo adulto ao longo da semana, muitas vezes ele não consegue fazer nem 20, nem 30. E o nosso grupo, dentro da Universidade de São Judas, no programa de mestrado e doutorado, tem trabalhado insistentemente com uma teoria motivacional, que é a teoria da autodeterminação. E essa teoria, ela mostra para a gente que simplesmente a mudança de comportamento ela não acontece simplesmente da noite para o dia. Se eu perguntar para boa parte das pessoas que estão assistindo essa live, ou das pessoas que por acaso venham assistir posteriormente, se o exercício traz prazer, muitas pessoas que são inativas ou que têm um baixo nível de atividade física vão dizer que não. E dificilmente vão cumprir esse nível de atividade física recomendado. Tem um trabalho bastante interessante do Vigitel, que foi publicado esse ano, mostra que a atividade física ela vem diminuindo ao longo dos anos. Então, se a gente pegar, por exemplo, na idade entre 18 e 24 anos, ela está lá
por volta de 50%, né? 49,4% pensando, tá, numa média ali de homens e mulheres, né? Então ela vai variar entre 46 e 52. Depois isso vai diminuindo para 48, de 25 a 34, de 35 a 44 vai para 36, já cai significativamente, de 45 a 54 vai para 34,6, de 55 a 60 vai para 31,5, e acima de 65 anos, esse percentual de pessoas que mantém a recomendação dos 150 minutos de atividade física contínuo ou fracionado durante a semana acaba caindo consideravelmente. Agora, por que essas pessoas deixam de fazer atividade física? Por que ela se torna inativa? Porque muitas vezes os próprios parâmetros, tá, eles não são suficientes para gerar a mudança de comportamento. E aí, aquele que vai trabalhar com essa mudança de comportamento do exercício, ele deve pensar sim nas diretrizes, tá? Mas ele deve levar em consideração principalmente aquele indivíduo. O indivíduo que deve primeiro começar. Se ele começar com 10 minutos, maravilha, né? Vai passar para 15, 20, até ele conseguir manter a recomendação. Porque se o profissional olhar para esse indivíduo e que teve uma vida de inatividade, falar, olha, a partir de hoje nós vamos manter a recomendação de 150 ou 300 minutos de exercício, dificilmente vai haver mudança de comportamento. E essa teoria traz para a gente uma questão bastante interessante. Ela traz uma microteoria, que é uma pequena teoria dentro dessa grande teoria, que é a teoria da integração organísmica. O que a teoria da integração organísmica vai trazer para a gente, né? Que mesmo um indivíduo que não tem um prazer por aquele tipo de atividade, por aquele tipo de demanda, com o passar do tempo, tá? Quando ele tem nutrida 3 necessidades psicológicas básicas e fundamentais, que são a autonomia, a competência e a boa relação, esse indivíduo possivelmente ele vai fazer com que esse comportamento ele passa a ser internalizado no indivíduo. Então, a chance dele permanecer por mais tempo no exercício físico ou na atividade física é muito maior. Então, vamos lá. Olha que interessante. Autonomia, competência e relação. Vamos pensar o indivíduo que nunca fez exercício físico e vai começar com 150 minutos de uma atividade que ele nunca fez na vida dele. Talvez ele se sinta incompetente. Então, discutir aquilo que ele já fez, né? Promover uma atividade que de alguma maneira ele possa se sentir competente é uma boa alternativa. Por outro lado, quando eu olho para o aspecto da autonomia, dá a chance para o indivíduo de escolher, de discutir os exercícios, de discutir o programa junto com o profissional que está, por acaso, orientando, também possibilita com que ele tenha nutrido essa necessidade de autonomia, que é fundamental. Autonomia significa não fazer o que quer, mas significa ter escolha e ter a possibilidade de escolher o caminho que eu estou buscando. E uma última, que é a necessidade de relação, ou relação social. Então, se eu tenho esse sentido de pertença, tanto do grupo, quanto das pessoas que estão próximas a mim, a chance de eu manter esse comportamento também aumenta. Então, quando eu tenho um indivíduo que tem atendido a essas necessidades, né, e aí o profissional ele deve estar atento a essas necessidades, ele vai ter aí a possibilidade de mudar o comportamento. Então, vale a pena a gente olhar mais do que as recomendações. As recomendações são fundamentais, tá? Mas é importante que a gente olhe também como é que eu posso gerar mudança de comportamento. E essa teoria, ela tem sido usada em contextos de exercício físico, de saúde e até de educação, tá? E a partir daí, né, ocorre efetivamente essa mudança. Eu gosto de fazer uma brincadeira que eu digo o seguinte: não adianta o professor falar para o aluno que nunca leu o livro inteiro. Ele tem que começar lendo uma página por dia, depois 2, 3, até ele
ter prazer por aquele tipo de prática, e a partir daí isso ser integrado ao próprio indivíduo. Tá? Então vale a pena a gente olhar sim para esses guidelines, para essas recomendações, mas vale a pena a gente olhar para o indivíduo. Muito bom. O grupo de estudos do professor Marcelo, um grupo de estudos que tem aí tido uma grande produção acadêmica e produção de qualidade, né? Eu pude participar de algumas dessas produções e sempre um grupo muito atencioso, um grupo muito produtivo. Bom, e nessa relação, né, o professor Marcelo falou sobre a redução da atividade física ao longo dos anos. Nesse mesmo documento que o professor Marcelo citou, que é um documento da Vigitel, que foi produzido em 2018, mas foi publicado agora no final do ano passado, ele mostra que há um aumento da taxa de excesso de peso da população. Na faixa etária, por exemplo, de 25 a 34 anos, 53% das pessoas têm excesso de peso. Se a gente colocar a faixa etária dos 35 a 44 anos, 61,3% das pessoas têm excesso de peso, né? Sendo que destes, 64% homens e 56% mulheres. Ou seja, a população brasileira tem aumentado a prevalência de obesidade e a incidência de obesidade. E teve um outro fator agora, né, foi citado pelo professor Marcelo, a pandemia de obesidade que tem acontecido, e a pandemia de Covid-19, ela trouxe uma segunda onda de pandemia que os autores estão falando que pode acontecer, que são as doenças causadas pelo efeito da pandemia, né? Dentre esses fatores, está o fator inatividade física, que automaticamente, com as medidas de isolamento social, aumentou a prevalência de pessoas, a quantidade de pessoas que passam as semanas, os dias, fazendo cada vez menos atividade física, estando cada vez menos envolvida com a atividade física, seja porque está trabalhando no home office, ela não se desloca mais, ou seja porque os parques estão fechados, as academias, os clubes, ou falta estrutura em casa para ele poder fazer exercício. E todos esses fatores, eles colaboraram, estão colaborando para que haja uma redução da atividade física da população. Então, dentre essas situações, tem aumentado o comportamento sedentário da população, sendo que este aumento do comportamento sedentário também vem junto com o aumento das taxas de obesidade e sobrepeso da população. Então, observando cada indivíduo, como o professor Marcelo colocou, as recomendações, elas são globais, elas são gerais, elas não são personalizadas. Então, observando cada sujeito, é importante que cada pessoa que está ouvindo aqui, cada pessoa que vai orientar outras pessoas a fazer exercício, que essas pessoas elas tenham a oportunidade de fazer parte da atividade, fazer a atividade que ela escolhe, o que ela gosta. É muito comum a gente ouvir os benefícios do exercício de treinamento de força, os benefícios do treinamento aeróbico, só que em muitas situações a pessoa quer apenas se divertir, ela quer fazer aula de dança, ela quer fazer um yoga, quer fazer alguma atividade que traga prazer e que não necessariamente ela esteja preocupada com benefícios, né? Um trabalho foi desenvolvido aí na ETEC de Esportes alguns anos atrás, muito interessante, né? Foi o trabalho com alguns meninos que estão ouvindo aqui a live agora, que eles chegaram para mim e pediram a minha orientação, que eles queriam ver o quanto que era o impacto da caminhada na qualidade de vida. E aí, em uma das nossas conversas, nós combinamos que eles fariam, determinamos aí uma estratégia de busca de dados, e eles foram até o Parque Linear da Ticoatira, que é o parque linear que linka aí a ETEC de Esportes, e naqueles dias que eles foram até esse parque, eles levaram um questionário e perguntaram para as pessoas se a qualidade de vida delas tinha melhorado, depois que elas começaram a fazer atividade física. E elas relataram, pela percepção subjetiva delas, que sim, havia melhorado. E dentro das questões que nós tínhamos, uma das questões perguntava se eles tinham percebido se a caminhada tinha gerado esse efeito na melhora da qualidade de vida deles. E o que foi interessante, que nós conseguimos identificar que muitas das pessoas que começaram a fazer atividade física pela caminhada relataram que a caminhada era uma atividade de baixo custo,
uma atividade que envolvia pouco impacto, uma atividade que ela podia fazer enquanto ela conversava com outras pessoas, e favoreceu com que ela ganhasse o prazer por fazer atividade física, e a partir dela começou a buscar outras formas de se exercitar. Então, aumentaram o nível de esforço ao longo da semana e a intensidade. Como o professor Marcelo falou, elas tiveram uma autonomia para escolher a mudança de comportamento. E, por conta disso, o fizeram e assim melhorou a sua qualidade de vida. Porque melhorou o seu bem-estar, a sua relação com o exercício, a sua disposição para se exercitar, o que fez com que elas buscassem mais formas de se exercitar e até com outras intensidades. Então, neste momento, por conta das medidas de isolamento social, distanciamento social, há uma situação de dificuldade para que as pessoas permaneçam fisicamente ativas. E essas questões de dificuldades, elas estão acontecendo justamente por conta da pandemia. Nós não podemos entender ou pensar que não está acontecendo nada neste momento. Nós temos uma pandemia onde coloca em risco a vida das pessoas e que muitas pessoas não se sentem confortáveis também a fazer atividade física fora das suas casas. Então, dentro deste cenário, também alguns estudos, um estudo que eu coloquei inclusive agora no Facebook, que foi publicado no dia 4 agora, de julho, um estudo da Irlanda, e aí eles falam o seguinte, que nesse período de retomada agora da atividade física, por conta das liberações que estão acontecendo, as retomadas de atividade que estão acontecendo nos países, há agora uma recomendação em relação aos cuidados que todos devem tomar. Então, muitos de vocês que estão ouvindo aí, talvez já estejam se programando para retornar à academia, se retornar ao parque, fazer as atividades. Então, foi colocado 3 graus de risco para que a gente possa entender um pouco mais sobre o risco da retomada agora neste momento. E esses riscos eles estão relacionados aos cuidados pessoais que nós temos que ter nesse momento de retomada da atividade física. O primeiro deles é um risco baixo, que está relacionado a se exercitar sozinho, em casa, com o seu próprio equipamento, junto do seu grupo familiar. Então, você tem um grau de risco baixo dentro dessa condição de retomada da atividade física. Você tem o grau 2, que é o grau moderado de risco, que é você se exercitar sozinho, só que em público, mesmo que você estiver em grupo, ainda aquele grupo familiar, o grupo das pessoas que estão próximas de você, que são assintomáticas ou que não tiveram a Covid-19, com o seu próprio equipamento, mesmo que estando fora da sua casa. E o grau de risco mais alto, que é você fazer atividade física em grupo que não é o seu grupo familiar, ou seja, retomar a atividade dentro da academia, ficar fisicamente próximo de outras pessoas e usar equipamento compartilhado. Então, essas possibilidades de retomada da atividade física, elas têm que vir junto com esses cuidados também que são importantes. A higiene constante das mãos, o uso de máscara e exercício é uma coisa um pouco controversa, é uma coisa um pouco complicada de se conceber, por conta do aumento da respiração, aumento ventilatório. Alguns estudos que foram produzidos, por exemplo, na época da pandemia anterior que teve, a pandemia da gripe espanhola, mostram que as pessoas relatam que fazer atividade física com máscara está associado a incômodo, a sensação de aumento da temperatura na face, a dificuldade respiratória, o que dificulta a manutenção do exercício, da atividade física, fazendo com que a pessoa acabe hiperventilando, chegando à exaustão ou cansaço mais rápido, por uma questão de percepção propriamente. Então, essa retomada ela é muito importante, mas ela é importante que aconteça também de uma forma que seja cuidadosa. Eu acho que essa questão levantada pelo Tiago, acho que é uma das grandes preocupações com quem vai iniciar ou reiniciar ou começar um programa de atividade física, que, na verdade, a gente tem alguns cenários diferentes. O Brasil, todo mundo sabe, é um país com dimensões continentais. Então, nós temos situações diferentes. Eu estou no interior de São Paulo, eu tenho a possibilidade de ir para a rua para me exercitar, com distanciamento social, eu consigo manter o distanciamento, e
e muitas vezes eu consigo fazer o exercício sem a necessidade da máscara. Em alguns locais, tá, isso já não tem essa possibilidade, e até você tem aí uma questão legal sendo discutida, né? Tanto do ponto de vista científico, se é, na verdade, adequado, benéfico ou não, e, por outro lado, você tem uma questão do próprio governo, que muitas vezes não vai deixar com que você faça uma atividade física sem o uso da máscara. Eu acredito que essa discussão ela vai ter que ser feita em algum momento, e daqui a pouco nós vamos ter um número de evidências mais robustos para a gente discutir essa necessidade ou não do uso da máscara, mas uma coisa a gente tem que levar em consideração, é que esse indivíduo que está recomeçando a atividade, reiniciando a atividade, tá, ele deve ser orientado de que, na verdade, ele não pode manter o mesmo nível de atividade que ele tinha há 3 meses atrás. Por quê? Porque, na verdade, ele entrou dentro de um processo, até de um princípio do treinamento, que é o princípio da reversibilidade, ou do destreinamento. Então, ele teve uma diminuição aí das suas capacidades funcionais, de força, flexibilidade, né? Por mais que muitas vezes ele tenha mantido um nível de atividade dentro de casa, né, e principalmente aqueles que estão dentro das grandes capitais, que o risco de contaminação era muito maior dentro, por exemplo, dos apartamentos, então vale a pena se pensar nesse recomeço, nessa orientação de como esses indivíduos vão manter ou reiniciar as suas atividades. E vale a pena, tá, com que isso seja muito bem pensado, muito bem orientado. E está na hora também da gente começar a discutir até nas próprias políticas públicas na verdade, de promoção ou de orientação para que as pessoas se mantenham ativas, tá? Seja dentro das academias, com segurança, seja nos parques. Por quê? Porque, na verdade, a gente viu que o exercício físico ele pode ser um dos grandes aliados para melhorar a condição de saúde física e mental dos indivíduos e, né, de alguma maneira, reduzir uma série de comorbidades, uma série de problemas, tanto de ordem fisiológica quanto de ordem psicológica. A gente tem visto um aumento significativo nos quadros de depressão e ansiedade. Para as pessoas que estão passando pela pandemia, o que poderia ser minimizado de alguma forma com o aumento do nível de atividade física. Então, está na hora também do poder público olhar para o quão importante é se manter ativo nesse período, já que essa pandemia ela não deve encerrar em algumas semanas ou meses, tá? Apesar de ter aí a chance de ter uma vacina até o final do ano, ainda nós vamos ter muito tempo para que as pessoas possam ser imunizadas, a possibilidade de mutação do vírus. Então, nós vamos ter que conviver, possivelmente, com esse vírus durante um bom tempo, aqui uma especulação, e isso vai fazer com que a gente, né, tenha necessidade de olhar para o exercício, para a atividade física, com muito carinho, com muito cuidado, envolvendo aí uma questão que vai além das pessoas falarem, né, de que não vale a pena liberar a academia nesse momento, não vale a pena liberar o parque, né? Quando é que a gente vai dar esse passo? Então, vale a pena os profissionais serem ouvidos, né, os cientistas serem ouvidos, para que se tenha uma proposta de política pública pensada nesse sentido. Sobre essa questão é muito importante, a gente voltando aqui para o tema, né, o protagonismo da educação física. De repente, nós tínhamos 40, 50 turmas de educação física para se formar, 40, 50 turmas de educação física iniciando, um mercado promissor para muitos profissionais, um mercado que coloca o profissional de educação física dentro de diversos tipos de atuação, e, de repente, diante de uma pandemia, quem é a bola da vez, quem é o mais solicitado, quem é o mais requisitado, qual o conhecimento mais, talvez, assim, um dos que tem mais contribuído
para proteção contra a Covid-19 é o profissional de educação física e a prescrição do exercício. Atividade física, do dia para a noite, quando começa a se falar da pandemia, em todos os meios de comunicação tem a seguinte manchete: atividade física é um aliado para o combate ao Covid-19, porque aumenta as respostas do sistema imunológico. Com essa informação, muitas pessoas começam a fazer atividade física. Muitas pessoas agora em casa começam a falar, bom, eu sou sedentário, mas agora eu estou em casa, agora eu tenho tempo, agora eu quero fazer atividade física, porque é o que vai melhorar o meu sistema imunológico, porque nós não temos imunidade ao vírus, nós não temos combate direto ao vírus, mesmo sabendo que o nosso sistema imunológico ele funciona de duas formas, né? Nós temos o sistema imunológico inato, que é o que ataca o vírus primeiro, depois nós, assim que essas defesas elas não conseguem dar conta, entra no nosso sistema imunológico adaptativo, tentando produzir uma forma de controle desse vírus, tentando eliminar. Mas, de qualquer forma, diante desse cenário, o que a gente ouve é que as pessoas que são fisicamente ativas, elas têm menor taxa de desenvolvimento dos graus mais graves da Covid-19. Ou seja, o exercício físico, a atividade física, a importância da educação física agora se torna protagonista da saúde das pessoas. Mais do que nós discutíamos todos os dias, mais do que nós ouvíamos falando nas academias, nos programas de rádio, onde nós ouvíamos falando na televisão, quando víamos profissionais de educação física, e às vezes até de forma desmerecida, né, selecionavam médicos para falar de atividade física, falar de exercício, falar de prescrição, de recomendações internacionais de exercício físico. Então, isso mostra o quanto que a atividade física, o quanto que o exercício físico, o profissional de educação física é importante na nossa sociedade, o quanto que a educação física, os novos profissionais têm de campo de atuação e de valorização da profissão que tem acontecido diariamente, né? Agora, diante desse cenário todo, cabe nessa retomada, como o professor Marcelo falou, a gente julgar, entender como que deve ser essa retomada. Eu volto na mesma intensidade de exercício, eu volto abaixo da intensidade que eu treinava, como é que eu faço? Então, esse é um ponto muito importante da gente pensar, um ponto razoável de pensamento agora. Olha, a pandemia aconteceu, você ficou sem treinar, entrou o princípio da reversibilidade, você perdeu parte, né, do que você havia conquistado com o exercício, de adaptações fisiológicas que foram importantes, adaptações que se concretizaram ao longo de um período, né, chamadas de adaptações crônicas, e agora, neste momento, você tem sessões menores de exercício, você tem um volume menor de exercício, você tem uma intensidade de esforço menor. E agora, como é que eu faço para retomar? Então, esse é um ponto muito importante que tem sido discutido também nos artigos. A maioria dos artigos, na verdade, agora, nesses 6 meses do ano, nós tivemos uma explosão de produção de artigos de comunicação, de opinião sobre a atividade física, sobre respostas da atividade física, sobre o sistema imunológico. E o que é importante nós tirarmos de tudo isso, nós entendermos. Que, bom, nós temos duas coisas acontecendo agora. Nós temos um monte de profissionais de educação física falando de prescrição de exercício na internet, um monte de cursos sendo oferecidos. Todas as vezes que eu entro no Facebook, aqui tem um curso novo sendo oferecido de prescrição de exercício durante a pandemia. E aí eu digo para você que está ouvindo, como que deve ser a retomada de atividade física? Como que agora nós temos que fazer exercício físico? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente precisa entender que o exercício físico ele tem um efeito sobre o nosso sistema imunológico. Já que foi falado que o exercício ele melhora a resposta do nosso sistema imunológico, melhora as nossas defesas, é importante que a gente entenda qual que é o efeito do exercício sobre o nosso sistema imunológico. Bom, então, diante disso, nós vamos entender o seguinte: quando a pessoa ela é sedentária, quando ela não faz atividade física, se a gente fosse quantificar a chance que ela tem de ter os efeitos da pandemia, o efeito da Covid-19 ser mais intenso, a chance dela, vamos dizer que fosse a chance 2. Ela está no número 2. Se ela faz atividade física, a chance dela desenvolver o grau mais elevado de complicações respiratórias por conta da Covid-19 cairia para 1, porque as adaptações crônicas sobre o sistema imunológico provocadas pelo exercício contínuo, quando a gente fala de adaptação crônica,
nós falamos de adaptações que foram se repetindo ao longo de sessões de treinamento, né, que são chamadas de adaptações agudas, aquelas adaptações no sistema cardiovascular, respiratório, que foram acontecendo ao longo do exercício, adaptações neuromusculares, neuromotoras, que foram acontecendo, elas geraram adaptações no organismo, junto dessas adaptações também geraram melhores respostas do sistema imunológico, que é sensível ao exercício. Bom, então essa pessoa que é sedentária, ela tem o nível 2, essa pessoa que tem a prática regular de atividade física antes da pandemia, não é nesse momento. Nesse momento não tem tempo ainda para você gerar adaptações nesse nível. Então você começa a gerar pequenas adaptações, mas essa pessoa que era fisicamente ativo, ela está no nível 1. Então veja, ela está no nível mais baixo de chance de ter essa infecção mais aguda, mais grave. Agora, se o indivíduo ele tem a prática de exercício intenso, a resposta do sistema imunológico dele está parcialmente comprometida com as adaptações agudas que foram geradas, e existe uma teoria que se discute sobre a teoria da janela aberta, que é o indivíduo no período da pandemia que faz exercício intenso ou exercício exaustivo, que é colocado dentro de uma duração muito grande, ou de uma intensidade que faz com que ele chegue próximo à exaustão, faz com que as respostas do sistema imunológico dele sejam suprimidas, o que significa que, neste momento, segundo a teoria da janela aberta, essa pessoa ela está suscetível a ser infectada pelas formas mais graves do vírus da Covid-19 ou de qualquer outro vírus respiratório. E é importante também mencionar que a Covid-19 é uma doença, né, causada pelo vírus SARS-CoV-2, que ele começa sintomático. Então, você pode chegar até o 7º, 8º dia sem ter sintoma nenhum. Agora, imagina, se o seu sistema imunológico, durante esse período que você está com o vírus latente, onde ele não se manifesta de forma aguda, ele não se manifesta de forma a desenvolver crise respiratória, infecção respiratória, e você que não fazia atividade física intensa, você que não fazia exercício intenso, que ouviu essas mensagens na internet, que ouviu as pessoas falando sobre exercício na internet, que viu a live lá do Cristiano Ronaldo fazendo exercício, que viu os treinamentos da Seleção Brasileira de Voleibol, e você faz exercício intenso, veja, você tem mais chances, segundo a teoria da janela aberta, de desenvolver os casos mais graves de Covid-19. E isso, os estudos têm mostrado que isso está relacionado principalmente às pessoas que têm obesidade, excesso de peso, ou que estão dentro do grupo de risco, né, de hipertensos, pessoas com diabetes. Então, é muito importante a gente entender sobre exercício, a gente buscar informações confiáveis. E o professor Marcelo disse uma coisa aqui que talvez não tenha acontecido muito no nosso país, que é ouvir a ciência, ouvir os cientistas. As pessoas estão produzindo as coisas com base no que elas acham, em base de conclusões precipitadas, conclusões precoces, sem fundamentação suficiente para assegurar de que aquela informação é verdadeira. Então, esse é um ponto razoável da gente pensar. A nossa retomada de exercício tem que ser uma retomada com exercício moderado, com exercício leve, e ganhando novamente o engajamento, e novamente se apropriando dos benefícios do exercício ao longo do período de retomada, para que você possa acumular os benefícios e voltar novamente à atividade física do mesmo nível que você tinha pré-pandemia. Deixa eu falar, professor Marcelo, eu falei bastante aqui. Eu acho que o Thiago adora falar, né? Mas acho que o Thiago levantou um ponto que é fundamental. Essa pesquisa que a gente localizou, que em uma província chinesa, na verdade, houve um aumento no nível de exercício, atividade física, pós-pandemia, é bastante preocupante. Que, na verdade, as pessoas, muitas vezes, elas vão para o exercício físico achando que o exercício por si só, ele é benéfico. Né? E a diferença, na verdade, do remédio para o veneno, tá, é a dose. É a mesma coisa do exercício. Então, essa dose que vai ser dada de exercício, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, para que a partir daí a gente possa, né, efetivamente colher os benefícios do exercício físico. Mas muitas vezes as pessoas acreditam que se exercitar é a coisa mais simples, né?
Então eu vou lá, vou colocar um calçado que muitas vezes alguém me indicou, vou para o parque, vou correr, já começo correndo, muitas vezes sem ter iniciado um exercício de menor intensidade, por exemplo, como uma caminhada, o que acaba sendo problemático. Então vale a pena a gente estar bem atento a essas questões antes da gente sair fazendo loucura ou prescrevendo loucura. Tá? Muitas vezes a gente olha lá como as atividades, né, que tem aí que estão em evidência, estavam em evidência principalmente antes da pandemia, o próprio HIIT, as pessoas vão lá sem ter nenhuma base de atividade física e vão começar a fazer o HIIT, né, ou seja, atividade física de alta intensidade. Então vale a pena a gente estar bem atento a essas questões. Bom, pelo que eu tenho visto aqui, algumas pessoas têm feito comentários, têm feito perguntas, né? Eu acho que a gente pode fazer esse bate-bola também com as pessoas, né? O Thiago, Israel. Sim, com certeza. Então vamos lá, vamos bater um papo com as pessoas. Bom, Ricardo de Amorim aqui, eu acredito que irmão, parente aqui do professor Thiago, é isso mesmo? Ele convidou a família inteira, com certeza. É que senão não tem ninguém na live, né? Ele colocou aqui, e agora, no atual contexto, pelo menos quem trabalha em home office, todos estamos passando grande parte do dia sentados em frente ao PC, aumentando a inatividade física. Isso é interessante, que eu mesmo estou em home office, e às vezes nós não temos nem os equipamentos, uma cadeira adequada para você trabalhar em home office, e chega no final do dia, o corpo está mais cansado do que quando nós trabalhamos na empresa, que tem toda a estrutura. Então, vou deixar aí para vocês debaterem isso aí também. O Colégio Americano de Medicina do Esporte produziu um documento muito bacana, orientando justamente essa questão para pessoas que estão trabalhando em home office. Então, isso é importante a gente entender que, mesmo estando dentro de uma situação de home office que dificulta completamente a prática de exercício, não é fácil se manter fisicamente ativo, principalmente dentro de uma situação de pandemia. E também não é fácil você se livrar dentro de uma característica de trabalho que não é o que você está habituado, para que você possa fazer atividade física, já que o que tem sido relatado neste momento é que as pessoas estão sentindo que estão trabalhando mais do que elas trabalhavam quando elas estavam no presencial. Isso por conta da percepção de desgaste, a percepção de estresse, toda essa questão que está relacionada a essa nova demanda psicossocial, né? Então, dentro desse contexto, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele coloca algumas orientações, né, para quem está trabalhando dentro da situação do home office. Então, primeiro, você tenta, em qualquer pausa que você tiver, fazer algum tipo de deslocamento, como subir uma escada, como dar uma volta na sua casa, vai de um ponto até o outro algumas vezes, sobe para buscar alguma coisa se você tem escada, desce algumas vezes, faz agachamentos, faz ao longo do dia para que você não acumule um longo período sedentário. Antes se discutia o sedentarismo, agora também se discute o comportamento sedentário, o tempo que você fica sedentário. Não adianta seguir as recomendações, fazer 30 minutos de exercício físico por dia, sendo que você tem 23 horas e 30 minutos sedentários ao longo do dia. Isso também não é benéfico para as respostas fisiológicas do seu organismo. Então, dentro dessas características, algumas orientações foram colocadas, como coloque uma música, ande rapidamente, suba e desça escadas por 10 a 15 minutos de forma ininterrupta. Tá? Acumular 10 minutos de atividade física é o mínimo recomendável para que você possa acumular algum tipo de benefício. Fazer aqueles deslocamentos rápidos de 2, 3 minutos, eles promovem um impacto muito pequeno sobre as alterações cardiorrespiratórias, cardiovasculares, e causam uma quantidade de adaptações muito pequenas no seu organismo. Então, ele não é o suficiente para te gerar os benefícios necessários para que você tenha uma melhora da sua saúde, e nem do seu condicionamento físico. Então, faça 3, 4 vezes, períodos de 10 a 15 minutos, de deslocamentos, de forma mais rápida, coloque uma música que você gosta, dança, faça movimentos aleatórios, respeite a sua percepção de esforço.
Imagine que você vai quantificar agora de 1 a 10 o quanto que é o esforço. Vou fazer uma adaptação aqui da escala de Borg, que é uma escala de percepção de esforço. Se você considerar que 1 é você completamente em repouso, sentado com um pote de pipoca em cima da barriga, e 10 é você completamente exausto após uma prática de exercício físico, faça dentro de um nível que você esteja entre 4 e 6. Com certeza você vai estar dentro do nível que é moderado, você vai controlar o seu exercício sem a necessidade da prescrição do profissional de educação física. É claro que se você tem a possibilidade de ter a prescrição personalizada por um profissional de educação física, o faça, porque isso é muito importante para que você tenha o exercício de acordo com as suas capacidades físicas, de acordo com a sua aptidão física. Mas mesmo sem a prescrição personalizada, você pode gerenciar a prática de exercício físico, sendo que você vai acumular, né, dentro dessas recomendações, ou caminhar na direção dessa recomendação, como já foi discutido aqui nessa conversa, e mantendo sempre um equilíbrio entre o que é leve, moderado, mantendo prazos de 10 minutos sem parar, né? Que atividade que possa fazer você ficar um pouco ofegante, aumentar a sua temperatura corporal. Então, isso vai garantir que você esteja dentro do grau moderado de intensidade. Eu acho que o Thiago abordou bem essa questão, mas uma das coisas que a gente tem que ficar atento também é que a atividade intelectual é uma atividade que gera um desgaste psicofísico bastante importante. Tem um livro que eu recomendo muito, chama Rápido e Devagar, que ele discute essa questão. Ou seja, quando eu tenho uma atividade cognitiva, intelectual intensa durante o dia no meu home office, porque a gente vem trabalhando muito mais em home office, né, para o professor, a gente começava aqui, eu durante o período de pico aí das aulas, começava às 8 horas da manhã, muitas vezes ia até às 10h30 da noite, você termina o dia, parece que você correu uma maratona. E muitas vezes isso acontece também dentro do ambiente das academias, do ambiente de atividade física. As pessoas têm uma atividade intelectual intensa dentro de um escritório, passam o dia todo sentado, enfraquecendo a parede abdominal, enfraquecendo os músculos da região dorsal. E aí depois vão para o exercício para descontar toda a raiva de um dia pesado de trabalho. Mas não se esqueçam que isso também é estresse, o exercício também gera estresse. Então pensar em um exercício que de alguma maneira possa te trazer também um prazer, talvez ele possa ajudar nessa diminuição do seu nível de estresse durante o dia, tá? Durante esse dia que pode ter sido pesado aí dentro do home office. Só acrescentando aqui uma informação importante, é que como a gente sabe se você treinou intenso e teve uma redução da atividade do seu sistema imunológico pós-exercício? Bom, quando você faz exercício, quando você faz algum tipo de treinamento, o normal é que você se sinta cansado pós-exercício, né? No dia seguinte, você tem que ter uma noite de sono, né, mínima, pelo menos de 7 horas, para que você possa se recompor. Algumas pessoas precisam de um tempo maior, mas é comum que no dia seguinte você acorde sentindo um pouco de dor muscular, referente ao grupo muscular que você treinou, que você fez atividade, mas que você consegue ainda se concentrar nas suas atividades, você consegue fazer as coisas do seu dia a dia. Agora, quando você faz um exercício muito intenso, uma forma de você saber que a resposta do seu sistema imunológico foi aumentada é com o nível de irritabilidade que você tem no dia seguinte. Você fez exercício intenso hoje, no dia seguinte você acorda irritado, você acorda desgastado, você sente que você não consegue produzir muito bem, você sente dificuldade em se concentrar, você sente que uma dor muito intensa em algum grupo muscular que você tenha treinado em excesso. Então, veja que você fica com o dia comprometido. Isso está relacionado às adaptações que foram geradas para recompor o seu organismo daquela demanda energética, daquela demanda metabólica que foi exigida pelo exercício. Então, é muito comum que você, que faz exercício intenso sem estar dentro de uma condição de aptidão física para fazer exercício intenso, por exemplo, você acompanhou uma live aí que alguém está fazendo exercício de HIIT, né?
Hoje é muito comum falar do HIIT Body Work. Aí o cara fala, vai fazer o HIIT com peso corporal. A pessoa nunca fez exercício, de repente ela começa a fazer o burpee. Ela vai lá, pula embaixo, sobe, joga a mão para cima, e ela faz isso 35 vezes durante uma sessão, só que ela repete isso 6, 7 vezes ao longo da sessão toda de exercício. Aí no dia seguinte, ela acorda, ela está com sintomas como se ela tivesse gripada, ela começa a se sentir irritada e cansada. Cara, o que aconteceu com você foi o chamado imunossupressão. A atividade do seu sistema imunológico foi ativada de uma forma intensa, com o que fez com que você desenvolvesse agora um processo inflamatório estimulado pelo exercício, o que faz com que o seu sistema imunológico tenha um comprometimento em recomposição das fibras musculares que foram lesionadas, da reconstrução de tudo que aconteceu, né, por conta do excesso de noradrenalina e adrenalina que foi liberado durante o exercício, o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai somar com o estresse psicológico que você já tem devido à demanda do home office. No dia seguinte, cara, você pode ter certeza, você está gripado, e esse gripado que você ficou foi por conta do exercício intenso que você fez, e nós temos uma janela aberta, que é a janela da imunossupressão, junto com um vetor muito fácil de contaminação, que é o nosso sistema respiratório. Com isso, imagina, você tem alguém perto da sua casa que tem sintomas de Covid, ou você talvez seja a pessoa que esteja assintomático, você pode evoluir, talvez não para uma situação mais grave, mas você pode desenvolver sintomas que talvez você não teria. Então, é muito importante a orientação de um profissional consciente. O profissional de educação física não é quem manda fazer exercício. O profissional de educação física é o que prescreve exercício. O médico não fala para você, vai na farmácia e compra o remédio que você quiser. E fala, compra aquele remédio, toma tantas doses durante tantos dias, dessa forma. Se você está fazendo exercício porque você está vendo na internet as pessoas falando, tome cuidado, porque a propaganda parece que tudo é muito bom. A propaganda de que você põe um aparelho de choquinho 3 minutos no abdômen e fica com o abdômen sarado é muito tentadora. É muito tentadora, mas às vezes você está se colocando em risco, está se colocando em situação que não é positiva para você. Vamos lá para... Bom, dando continuidade aqui, até no que você comentou, Thiago, tem aqui uma pergunta da Virgínia. Me perguntaram como começar a fazer exercício se nunca havia feito, sem nem mesmo ter um exame como um eletrocardiograma. Ela estava com medo de começar e passar mal. Ela tem 56 anos. Fiquei, queria dizer, com medo de informar para responder. De me informar para responder. Então, levando o que você estava falando, muitas pessoas começaram a fazer exercícios em casa sem mesmo a condição física. Conheço pessoas que começaram a fazer exercício em casa e pararam no hospital com falta de ar, com dores no peito, porque se esforçaram demais. Então, o que vocês teriam para orientar a Virgínia nesse caso? Professor, acho que o senhor está no mudo aí. Quer falar, Thiago? Vai lá. Virgínia, obrigado pela pergunta. A Virgínia foi minha aluna aí na Tech Sports, uma excelente aluna. Prazer revê-la. Bom, Virgínia, se você tem algum problema cardíaco, ou alguma pessoa que é cardíaca na família, que tem histórico de doenças cardíacas, é muito importante consultar um médico antes de iniciar a prática de atividade física dos níveis moderado a intensa. Mas exercício físico de leve até o moderado, a gente falou do 4 ao 6, mas se você tiver exercício do 3 ao 5, você está do leve para o moderado. Então, esse tipo de exercício, ele vai gerar uma alteração que vai acontecer no seu sistema cardiorrespiratório e cardiovascular, que não é o suficiente para gerar nenhum tipo de comprometimento fisiológico e físico que pode te acarretar problemas mais sérios, né? Então, geralmente, esses tipos de problema, eles só acontecem quando a pessoa ela faz exercício dos níveis mais intensos, porque aí é uma resposta da pressão arterial que se eleva e causa uma sobrecarga cardiovascular, o que pode gerar riscos para a pessoa ter algum tipo de comprometimento cardiovascular por conta do exercício. Se a pessoa não tem nenhum tipo de restrição médica
se ela não tem dores articulares, se ela não toma nenhum medicamento, por exemplo, para controle da pressão arterial, e que ela toma o medicamento, mas que não está conseguindo controlar a pressão, se ela, no geral, é saudável, ela pode fazer exercício normalmente, até o exercício moderado. É recomendável que fazer exercício do moderado para o intenso tenha prescrição do profissional de educação física. Tá? Mesmo que haja pessoas que fazem exercício intenso sem orientação, é muito importante que essa pessoa entenda, é muito importante que todos que estão ouvindo a live entendam que o exercício intenso, ele pode gerar respostas que são desagradáveis. Por exemplo, excesso de lesões que geram uma lesão maior, por exemplo, o overtraining. Você pode gerar excesso de irritabilidade no dia seguinte, porque você não colocou uma quantidade de exercício que é dimensionada pensando na quantidade de estresse psicológico que você já teve naquele dia, como o professor Marcelo falou. Você teve um dia estressante, você tem que treinar leve. Você teve um dia que foi super tranquilo, esse dia você pode treinar mais intenso. Lembrando que, dentro das restrições que nós falamos, dentro da retomada de exercício pós-pandemia, dentro de todas as características de segurança que nós havíamos comentado. Mas se você não tem nenhum tipo dessas restrições, faça exercício moderado normalmente. O que eu te indico como profissional de educação física é que você tenha uma boa alimentação e durma. Esse é um dos maiores problemas da população. Nós trabalhamos distante de casa, nós trabalhamos muitas horas por dia, nós passamos muitas horas na locomoção para o trabalho, e acaba sobrando pouco tempo para dormir. Então, veja, se eu tenho já estresse no trabalho e eu não durmo, como que eu quero treinar intenso? Não dá, não fecha a conta. Então, você tem que ter um bom descanso, uma boa alimentação para que você possa treinar intenso. Do contrário, você pode gerar aí situações desagradáveis para você, inclusive queda no rendimento da sua atividade funcional, do seu trabalho. Acho que vale a pena também a gente chamar atenção para uma lei estadual, uma lei que a gente tem no estado de São Paulo, que foi promulgada no dia 6 de julho de 2001, e ela foi, na verdade, alterada no dia 22 de maio de 2018, que do ponto de vista legal, tá, as pessoas que vão, por exemplo, para uma academia de ginástica, elas deveriam, né, na matrícula, se ela tiver entre 15 e 69 anos, ela deve responder o PARQI, que é o questionário de prontidão para atividade física. Tá? E se por acaso ela apontar algum sim em relação a algumas das perguntas, por exemplo, você sente dores no peito quando pratica atividade física? Tá? Sim, ela ser encaminhada para o médico. Abaixo de 15 anos, tá? E acima de 70 anos, ela deveria ter, do ponto de vista legal, o atestado de um médico para que ela possa fazer essa atividade física. Isso nós estamos pensando do ponto de vista legal. É claro que o profissional de educação física, por meio de uma anamnese mais completa, por meio de uma avaliação, muitas vezes até submetendo a um teste submáximo de esforço, ele pode ter a possibilidade de recomendar mais ou menos atividade em determinado momento. Perfeito. Já encaminhando aqui para o final, tem uma pergunta aqui da Agatha. Boa noite, professores. Qual a opinião de vocês sobre como será a situação da nossa área a partir de agora? A Agatha também foi aluna da ETEC de Esportes, uma excelente aluna. Acho que foi a aluna, né, lá na São Judas, não foi, professor? A Agatha é a nossa aluna da São Judas. Prazer, Agatha. A Agatha é uma excelente aluna. Professor, pode começar. Agatha, esse final de semana eu trabalhei com uma disciplina num curso de especialização em treinamento de força aplicado na atividade física e esporte da Unip de São José do Rio Pardo, né? A Unip, que eu sou professor do curso de graduação em educação física também desde 2010, então eu sou professor na Universidade de São Judas em São Paulo e na Unip em São José do Rio Pardo. E uma das coisas interessantes nessa discussão que eu estava falando sobre a questão da gestão de carreira, né, é que muitas vezes as pessoas questionam o futuro das profissões
no pós-pandemia, né? E, na verdade, quando a gente pega, por exemplo, antes da pandemia, se a gente olhar, por exemplo, as 15 profissões na área da saúde, tá, que mais tinham aí a possibilidade de crescimento na área, tá, as 13 profissões, desculpe, na área da saúde, que foram aí, previstas pelo Fórum Econômico Mundial, dessas 13, 4 são do profissional de educação física. Tá? Nós temos, por exemplo, em relação à área da saúde, tá? Nós temos o treinador atlético, fisiologista de exercício, que na verdade é o profissional de educação física, com a formação, com a especialização na área de fisiologia do exercício, assistente de recreação e treinador de fitness e instrutor aeróbico. Então, apesar das pessoas olharem muitas vezes de maneira bastante sombria para esse mercado, eu vejo com bastante otimismo. Eu vejo que nós temos um mercado em franco crescimento, o PIB esportivo, o PIB do fitness, ele cresce muito acima do PIB nacional, e é claro que a gente vai precisar de algumas mudanças nesse cenário. Então, a gente tem acompanhado, por exemplo, e tem um livro que eu gostaria de recomendar também, chama Factfulness, né? Que é, na verdade, estratégias ou decisões baseadas em fatos. Muitas vezes as pessoas vão falar que elas projetam um cenário que, olha, vai acontecer isso no mundo daqui 1 ano, 2 anos, ou nos próximos meses, né? Muitas vezes são especulações. São especulações. Hoje eu estava assistindo uma live, 1h da tarde, que estava se discutindo o futuro do shopping center, né? E as pessoas falando assim, olha, será que agora o shopping center vai acabar? Não, não vai acabar o shopping center. Por quê? Porque o shopping center é mais do que a compra que a pessoa consegue fazer de casa. É entretenimento. As pessoas conseguem ir para o shopping center para, por exemplo, ir ao cinema, para ser um ponto de encontro, né? Para ter a possibilidade de sair de casa um pouco. Então, muitas vezes, esse cenário catastrófico que se tem para as academias ou para um determinado tipo de profissional não é um cenário dessa natureza. Mas uma das coisas que eu acho que vale a pena o profissional de educação física estar atento é que, durante algum tempo, talvez a gente tenha que fazer algumas adaptações nesse cenário e que podem perdurar por um bom tempo. Por exemplo, as assessorias online, que a gente já tinha há algum tempo, agora elas estão se ampliando, né? Então, esse mix de aula presencial e online é uma característica que as próprias empresas de fitness e algumas outras entidades estão apostando. Então, eu sou presidente de um clube também, além de ser professor da Unip e da São Judas, eu sou presidente de um clube na minha cidade. E desde o primeiro dia que a gente começou a quarentena, o clube passou a oferecer atividades online. Então, hoje nós temos aproximadamente 50% dos nossos associados acompanhando aulas online. E foi engraçado que eu encontrei uma das pessoas que acompanha, ela falou assim, olha, mesmo após a pandemia, após a abertura da academia, que deve ser em breve, eu ainda vou continuar um tempo fazendo aula online. Então, olha, o profissional de educação física também tem que saber usar as redes sociais, ele tem que saber montar as aulas, fazer orientação virtual, muitas vezes, para que ele potencialize um mercado que está em franco crescimento. Tá? Então, não é o fim da profissão de professor, de profissional de educação física. Tá? Mas todos os profissionais, nesse momento, talvez vão ter que repensar um pouquinho da sua prática futura. É isso aí, a visão do professor Marcelo, concordo completamente. Por um período ainda nós teremos que viver dentro dessa adaptação, mas eu não acredito que o profissional de educação física vai ser substituído por aplicativos, vai ser substituído por máquinas de orientação. Isso é muito pouco provável. Por quê? Porque quem faz a orientação individualizada não é o programa. Por mais que você tenha a opção por inteligência artificial, você selecionar alguns itens e ele fazer um programa de treinamento, o bom profissional sempre vai permanecer. Agora, também tem um outro lado, né? Se nós continuarmos
saindo dos cursos de formação de graduação, saindo para o mercado de trabalho, como reprodutores de exercício, com certeza a gente vai tomar pau dos computadores, porque vai colocar um profissional bom lá atrás, com um bom conhecimento, esse cara vai ajustar tudo para poder você fazer essa autoseleção, ou ele vai selecionar por você diante de uma prescrição que vai ser feita com base em uma anamnese, e você vai receber seu treino com um profissional atendendo um monte de pessoas. Agora, se nós tivermos uma boa formação, continuarmos em formação constante, buscando atualização, com certeza não há como trocar o profissional, um bom profissional, por um equipamento que faz esse tipo de trabalho, porque nunca vai ser personalizado quanto você estando com o seu aluno, com o seu cliente, você estando acompanhando, dando orientações, percebendo se naquele dia do treinamento. Olha que interessante, eu tive alguns alunos de personal que você chegava com uma planilha de treinamento e na hora que você ia fazer o exercício, você conversava com a pessoa falava para você, vixe, no serviço hoje, cara, não rendi nada, tô mausaço hoje. Você vai colocar ele para fazer exercício? Isso não vai. Então, veja, essa mudança só é feita porque o profissional tem a percepção, o feeling ali na hora de fazer essa alteração, de trocar o exercício, de entender que o aluno não está conseguindo aprender aquela habilidade de fazer aquele movimento, por isso você troca ele para um outro exercício, com o mesmo grupo muscular, com uma mesma angulação de movimento. Isso é o profissional de educação física que faz, né? Então, esses dados alarmantes de falar, o profissional de educação física já era, vai entrar programa de computador, isso aí, assim, talvez sejam pessoas que estão querendo vender o peixe deles, porque ele faz isso e ele está querendo fazer você acreditar que você tem que comprar aquele curso, senão você vai estar fora do mercado, enfim. Então, isso também é uma coisa importante de observar, né? Nesse momento, tem muitas pessoas querendo vender o seu peixe, então a gente tem que tomar cuidado para não comprar o peixe errado. Tiago, acho que a sua fala é bastante importante nesse sentido, e eu vou falar o seguinte, se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza nesse momento, é que vale a pena a gente segurar um pouquinho a grana. E se as pessoas quiserem perder dinheiro, é muito fácil, elas vão lá e compram planilha de treinamento. Tá? Então eu vejo muitas pessoas vendendo receita de bolo, vendendo planilha de treinamento. Esquece, tá? Não é isso a salvação do mercado. Tá? Às vezes as pessoas enganam uma série de outras pessoas com cursos que são a salvação do mercado, e não é assim que funciona. Tá? O profissional de educação física, o professor, vai sempre existir, porque é ele que naquele momento de determinada situação, ele vai mudar a estratégia, como o professor Tiago falou. Eu tenho uma orientanda, ex-orientanda de mestrado, a Elaine, que fez um trabalho bem bacana sobre motivação e carga de treino. E uma das coisas que ela identificou é que quando o profissional de educação física, o personal trainer, ele acompanha, por exemplo, o aluno, essa pessoa tende a ser mais motivada, porque ele pode lidar com essas questões da competência, né? De repente, pensar um exercício que essa pessoa se sinta mais competente ou alterar em determinado momento. Você imagina, o indivíduo passou um dia inteiro cansado, pesado, eu vou lá e coloco ele para fazer o burpee, uma atividade que ele vai sentir incompetente, ou eu não dou possibilidade dele escolher aquele dia de atividade, tá? Ou eu não estabeleço uma boa relação com esse aluno. Nós vamos ter problema. Tá? Então, esse profissional não vai ser substituído, e isso eu tenho certeza, né, pela frente, e é um mercado que tende a crescer. Mas o profissional de educação física, ele vai ter que entrar também, tá, dentro das redes sociais, mas não, né, apenas para vender planilha de treino. Eu lembro quando eu era mais jovem, né, eu ainda sou muito jovem, mas eu era mais jovem, e eu lembro que o pessoal brincava falando que era os treinos da Solange Frazão, né? Então, hoje tem muito profissional sendo a Solange Frazão da segunda década do ano 2000, né? A pessoa vai lá e, assim, muito profissional, é muito. Então, uma coisa que eu falo aqui para vocês, né? Eu tive excelentes oportunidades de conhecer muitos professores que são muito bons, né? O professor Marcelo foi uma pessoa que conquistou minha confiança. Eu sou meio
difícil de confiar nas pessoas, mas foi uma pessoa assim que mostrou uma competência sensacional. Não é porque foi meu orientador no mestrado só, mas foi lá que eu tive a oportunidade de o conhecer, né? E conheço outros professores também sensacionais que trabalham com o professor Marcelo, outros professores que são muito bacanas, né? Assim, que são referências na área, o professor Fábio Seschini, professor Ailton Figueira Júnior, professor Alegretti, professor Paul, Douglas Pop, um monte de profissionais muito bacanas dentro do mercado, profissionais que têm uma atuação com significado dentro da profissão do educador físico, pessoas que têm se dedicado, né, à produção de conhecimento. Uma coisa que eu digo para todos vocês que estão nos acompanhando, aqueles que vão nos acompanhar depois, tome muito cuidado, analise se você está reproduzindo o que os outros estão fazendo. Às vezes, o medo de ficar fora do mercado faz com que você também não progrida no mercado, porque você acaba se colocando numa situação que todo mundo faz, você vê todo mundo está colocando live lá de fazer exercício, e você também faz isso. É importante trabalhar nessa questão do marketing pessoal, do marketing do seu trabalho, mas veja, é importante que você leve orientações, para que mostre a sua formação, o quanto você pode agregar de conhecimento e de prática para as pessoas. Não é simplesmente liga a câmera, vamos fazer exercício. Senão você está fazendo o seu exercício da sua difrasão. Você vai repetir e qualquer pessoa que souber fazer o movimento vai competir com você. Dificilmente alguém consegue descartar um profissional que tem qualidade. Agora, muito facilmente descarta um profissional que só reproduz. Tá? Então, não seja um reprodutor, não seja uma pessoa que faz o que as pessoas estão falando que você tem que fazer. Seja crítico, busque conhecimento, busque profissionais que possam te orientar como ser um bom profissional, né? Eu tenho tentado fazer isso. Não é fácil você estar próximo, porque você trabalha, você tem muitas horas de trabalho na semana, gostaria de ter mais tempo para estar próximo dessas pessoas, para aprender, e não consegue. Por exemplo, eu acho que uns 10 meses que eu vi o professor Marcelo. Eu acho que a última vez que eu encontrei o professor Marcelo foi em setembro, se eu não me engano, do ano passado. Então, são pessoas que a gente não consegue estar tão próximos por conta de trabalho, estudo, um monte de outras coisas que acontecem. Mas, mesmo assim, sempre que possível, busque a orientação de um bom professor, de um bom profissional. Se for fazer um curso pela internet, avalie muito bem qual que é a finalidade desse curso, por que você está fazendo. Eu estou ouvindo demais isso. Cara, se você sair da pandemia e não tiver aprendido esse conteúdo, isso aqui, aquilo ali, cara, você tem que sair vivo da pandemia. Depois, isso tudo vai acontecer. Se tiver tempo de estudar, produzir, faça. Mas lembre-se que o melhor, o que você tem que fazer é sair vivo da pandemia. É sair com uma boa qualidade de vida, é sair com uma boa situação psicológica para você retomar o seu trabalho, retomar a busca por clientes, a continuidade, né, das suas condições financeiras. Mas não entra nessa pilha, porque é muito fácil você entrar, tem gente que está fazendo um monte de curso. Às vezes é só marketing, às vezes é marketing. A pessoa anuncia lá, parece que tem 30 mil pessoas assistindo o curso dele, e não tem, às vezes não tem. Lógico, o poder de convencimento das pessoas, as pessoas querem entrar, o trabalho dela, às vezes, é vender o curso, enfim, mas busque os professores de boa referência, as pessoas que têm um nome na área, que esse nome foi construído com muito cuidado, com muita dedicação à área da atividade física, à área da educação física. Essas pessoas, com certeza, têm muito a agregar em cursos, informações aí não presenciais. Agora, fique atento com esse excesso de ofertas, porque não é porque alguém coloca na frente do nome lá, por exemplo, aqui, que é mestre, que é doutor, que é especialista, que às vezes vai te dar uma boa orientação. Então, seja sempre razoável nisso. Maravilha, professores. Chegamos a 1h20 de bate-papo, dentro do planejado que nós comentamos. Já quero agradecer ao pessoal que acompanhou aqui a live, a Ágata, o Tiago, a Márcia, o Ricardo, o Edson Barbosa, professor da ETEC Esportes, a Virgínia. Obrigado a todos pela participação. Também quero aproveitar a oportunidade
para informá-los que a ETEC de Esportes está com inscrições abertas para o vestibulinho, curso de qualidade, um curso gratuito, técnico em organização esportiva. Então, se conhece alguém aí que gosta da área esportiva, organização de eventos, corre lá no site, já divulga também, nos ajuda nessa corrida aí da ETEC de Esportes. E eu vou passar a bola para os professores fazerem minhas considerações finais. Agradeço a participação dos dois. Conteúdo muito, muito bom, muito bacana para nós. Muito obrigado aos dois. Gostaria de agradecer o convite do professor Tiago. É um prazer estar aí falando com vocês, Israel. Dizer que o Tiago foi um dos meus alunos, foi um dos meus primeiros alunos, na verdade, de mestrado, um dos alunos que mais me desafiou. Na verdade, o Tiago é um aluno que todo professor sonha em ter, um aluno proativo, é um aluno que vai atrás da informação, né? Então eu gosto de alunos que não tragam perguntas, né? Mas que tragam respostas. O Tiago é um desses alunos, então tenho certeza que a ETEC de Esportes tem muito orgulho de ter o Tiago como um dos profissionais aí, e daqui a pouquinho o Tiago está aí com a gente também, fazendo doutorado e, se Deus quiser, participando do nosso grupo. Então fica também o convite, né, para quem por acaso quiser conhecer um pouco mais do nosso grupo de estudos em Psicologia do Esporte do Exercício da Universidade de São Judas. O Thiago tem todos os nossos contatos, também aí tem as nossas redes sociais e é um grande prazer, tá bom? Muito obrigado para vocês, agradeço também pela condição, Israel, e o convite da ETEC, desejando sucesso para todos vocês. Bom, quero agradecer ao professor Marcelo, que me deu essa oportunidade de participar de uma live junto com ele. Quando conversei com o professor Lincoln, ele falou, chama o professor Marcelo. Aí eu falei assim, vou chamar, mas que eu vou tremer na base, eu vou. Estou aqui, né, estou segurando a atenção aqui, já tomei a garrafinha de água inteira aqui. Fiz todos os meus agradecimentos no começo, né, porque eu estou um pouco nervoso. Primeira vez que eu faço uma live para falar de atividade física, né, e ainda mais com uma pessoa com conhecimento como o professor Marcelo. Difícil você estar desse lado aqui conversando junto para poder falar, né, uma pessoa com grau de conhecimento dele, acho que dificilmente não teria alguém do outro lado que ficaria um pouco nervoso. Então, professor Marcelo, obrigado pela oportunidade, obrigado por toda a parceria. O professor Marcelo sempre foi muito parceiro, uma pessoa muito produtiva, né? Eu gostaria de ser, talvez, 50% do quanto ele é produtivo, em termos de produção acadêmica, enquanto professor, enquanto pessoa, né? Também dou aula na Universidade Unip, sempre quando eu vou para lá, para São José do Rio Pardo, o professor Marcelo faz questão de me buscar na estação, a gente vai comer um lanche, faz um bate-papo bacana. Obrigado por todo esse cuidado, por todo esse carinho. Quero agradecer a todos que estão aí nos escutando, que nos assistiram, né, investiram esse período de 1h30 para poder nos ouvir, fazer esse bate-papo que foi muito gostoso, muito bacana. Quero agradecer também todos os alunos da ETEC de Esportes, ex-alunos que entraram aí na live, os meus amigos de trabalho. Eu vi já algumas professoras aí da prefeitura, a professora Carla, a professora Luciana, Caden, obrigado por ter dado esse apoio, a Márcia Poleto aí, que é uma excelente aluna também, obrigado a todos vocês, meu irmão Ricardo, que acompanhou, acho que a primeira vez que ele viu falando em aula, né? De 12 anos que eu dou aula, acho que é a primeira vez que ele ouviu falando. O Emerson aí, nosso ex-aluno, aluno da Unip atualmente. Agradeço a todos. Professor Lincoln, muito obrigado. Eu sei que o professor Lincoln aí acompanhou os trabalhos que têm sido feitos das lives, às vezes não consegue acompanhar todas, porque tem muitas reuniões, mas obrigado por todo o apoio, obrigado por incentivar a gente sempre a querer mais. Obrigado ao professor Michel, do ETEC de Itaquera também, que provavelmente está ouvindo aí, uma pessoa também muito presente, muito parceira. Obrigado aos meus amigos professores aí do ETEC de Esportes, o Ivan, o Marcelão, o Brunão, toda essa galera do ão aí,
que faz parte aí da nossa vida já há alguns anos. Eu estou na ETEC de Esportes desde 2014, estou na ETEC desde 2011. Agradeço também ao Israel, que cara sensacional, uma pessoa que tive a oportunidade, talvez no último ano, de conversar um pouco mais com ele e ver aí um cara muito, muito bacana. Obrigado, Israel, por ter aceitado fazer parte desse bate-papo. Israel, nesse momento, aí está com um filhinho pequenininho, estava até brincando um pouquinho antes da live, e obrigado, Israel, por ter disposto desse tempo para poder conversar com a gente, tá? Agradeço também a todos que assistiram a gente, todos que vão assistir, muito obrigado, sigam a gente nas redes sociais, também nós estamos com agora as inscrições do vestibulinho aberto, e recebi do professor Marcelo também, que está aberto aí para os alunos, as inscrições para o mestrado e doutorado da Universidade de São Judas, né, professor? Isso mesmo, Thiago, nós já temos o edital disponível no site da São Judas, só procurar lá na área de pós-graduação, né, do mestrado e doutorado em Educação Física da São Judas, e também tem nas próprias redes sociais, então no PPG, tá, o EF, o SJT, as pessoas conseguem localizar também as informações aí, para quem tem interesse em cursar o mestrado, em cursar o doutorado, tá, ou mesmo participar das aulas como aluno ouvinte, tá, das disciplinas, e também até participar dos nossos grupos de estudo. Vai ser um prazer. O Thiago fala, né, dessa questão aí de tremer na base, com a gente não tem essa não, tá? Nós podemos sair para tomar uma cerveja, nós podemos sair para tomar um café, e muitas vezes as pessoas elas acabam ficando com medo de falar pela titulação das pessoas, e o título não pode ser uma coisa que vai fazer com que você se porte de uma maneira diferente, pelo contrário. Tá? O título é a oportunidade de você retornar para a sociedade alguma coisa positiva. A minha gatinha está passando aqui, pulando aqui na frente do computador, quer participar. E isso é uma das coisas que a gente acredita. Então, o nosso grupo está aberto, tá, para que as pessoas possam participar. A gente tem interesse em fazer com que a sociedade cresça. E para que a sociedade cresça, nós precisamos que a ciência cresça. Então, é por isso que a gente está aberto aí para as pessoas participarem. Agradeço mais uma vez a todos. Ótima noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite.